Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para deixar o like no vídeo se gosta do canal, se curte os relatos. E se por acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E se por acaso ainda não sabe que eu tenho um outro canal também, vai lá fuçar, que se chama Conto pra Ana. O link tá aqui na descrição deste vídeo aqui. Lá conto relatos, assim como aqui, porém relatos sem assombração, sem sobrenatural. Histórias igualmente interessantes, só que sem o lado sobrenatural da coisa, pelo menos não muito. Ok, então te convido a conhecer. E vamos então ao relato de hoje, que é este: O Vampiro do Bairro Jardins. Oi Ana, oi pessoal do canal Assombrado. Confesso que nunca fui o tipo de pessoa que acompanha relatos sobrenaturais ou esse tipo de conteúdo. Olha lá, vai lá pro Conto para Ana. Já não tem sobrenatural. Sempre fui bem cético, para falar a verdade. Porém, nos últimos meses, depois de começar a pesquisar sobre esses assuntos, acabei me pegando viciado nas histórias que você conta. Hoje eu sou um fiel fã do canal, obrigada. E para minha própria surpresa, estou aqui mandando um relato que eu mesmo vivi. Antes de mais nada, eu já quero cortar a onda de quem está esperando um relato indiscutivelmente sobrenatural, sem qualquer possibilidade de explicação racional. Não é bem isso, mas vamos lá. Eu mesmo, é um moço que nos conta, tá? Eu mesmo, que sempre fui muito pé no chão, criei uma teoria lógica, ou pelo menos plausível, sobre o que aconteceu naquela noite. Mas mesmo assim o episódio ainda me tira o sono às vezes. Tem dias em que eu me convenço de que foi só uma coincidência bizarra. Em outros, acordo com aquela sensação estranha de que talvez tenha sim acontecido algo que escapa do que a gente entende como real. Por isso resolvi escrever, para dividir o que eu vivi, ouvir a opinião de quem acompanha o canal e, quem sabe, tirar um pouco desse peso da cabeça. Feitas as devidas apresentações e contexto, creio que nem preciso dizer que o que eu vou contar aqui é uma história verídica, sem resumo, sem floreio. Sou motorista de aplicativo aqui em São Paulo há alguns anos. Na verdade, tenho formação superior, mas por uma série de motivos, foi dirigindo que eu acabei encontrando uma certa estabilidade, pelo menos por enquanto. De tudo que tentei nos últimos tempos, ser motorista foi o que mais deu certo. E nessa estabilidade, consegui juntar um dinheirinho, investir com calma e realizar um pequeno sonho. Eu comprei um Nissan Sentra, seminovo, preto, impecável. Sempre quis ter um carro assim. Parte por gosto e luxo pessoal. Parte porque ele me permite aceitar corridas black, que são mais tranquilas e rendem um pouco mais. Na noite em que tudo aconteceu, São Paulo estava em sua plena majestade de selva de pedra. Madrugada, chuva fina, aquele cheiro de asfalto molhado e as luzes refletindo nas poças. O tipo de noite que eu particularmente gosto. Eu costumo dizer que a cabeça da gente é uma coisa desgraçada quando quer, né? Porque o meu cérebro fez questão de guardar cada detalhe daquela corrida. Tudo. O som do limpador, o reflexo dos faróis, a sensação do volante frio nas mãos. Lembro até da música que estava tocando no rádio quando o aplicativo apitou. You Belong to the City. Eu cantava o refrão de leve, acompanhando o saxofone sensual e melancólico do Glenn Frey, quando a tela iluminou o painel com uma corrida black. Uma corrida curta, bom rendimento, exatamente do jeito que eu gostava. Olhei o endereço, Jardins, bairro nobre, tranquilo, seguro. O tipo de corrida geralmente sem grandes riscos, sem sustos, show de bola. Quando cheguei, parei em frente a um prédio luxuoso, fachada envidraçada, portaria iluminada com aquele tom amarelado que deixa tudo parecendo mais caro.
e eles já estavam lá dentro do saguão me esperando. Assim que passaram pelas portas de vidro e vieram em minha direção, eu pude ver melhor. O homem devia ter por volta de uns 30 e poucos anos, alto, bem posto, pele pálida, cabelo elegantemente penteado para o lado, um rosto bonito. Parecia um modelo saído direto de um comercial de perfume de luxo, sabe? Usava um blazer escuro com uma malha de gola rolê por baixo, elegante, chamava atenção pelo bom gosto. A garota era bem jovem, branquinha, roupas caras, provavelmente de grife, cabelo bem cuidado. Ela olhava para ele com fascínio, encantada, apaixonada. Sorri de leve dentro do carro, me lembrando de como é bom ser jovem e estar apaixonado, né? Eita laia! Naquele primeiro instante, tudo parecia normal. Uma garota da elite paulistana saindo com um executivo bem-sucedido. Nada novo sob o sol. Ou sob a lua, no caso, né? Vinham de braços dados, parecendo voltar de alguma festa. Eles entraram no carro com educação. O homem abriu a porta para ela, esperou que se acomodasse e só então entrou. O cheiro de perfume caro preencheu o carro quase que de imediato, enquanto se aninhavam no banco de trás. A garota encostou levemente o ombro nele, sorrindo, e o homem ficou em silêncio, olhando pela janela, tranquilo. No começo da corrida, tudo seguiu normal. Eles falavam baixo, riam de vez em quando, aquele tipo de riso abafado de casal que volta de uma noite boa. Para mim, nada de novo. Quem dirige de madrugada em São Paulo já viu de tudo. Bêbados, briga de namorado, gente discutindo relacionamento, gente se pegando. Então, quando começaram os sussurros e as risadinhas, eu só fiz o que eu sempre faço. Fingi que não ouvia. Olhei a rua, mantive os olhos no trânsito, deixei o som do rádio preencher o silêncio. Mas alguns minutos depois, eu ouvi um gritinho rápido. Falando gritinho, eu ouvi um gritinho rápido, um som entre o susto e o prazer, seguido por gemidos baixos. Não foi alto, mas é o tipo de som que muda o ar dentro do carro. O que antes eram risadinhas se transformou em algo diferente. Uns gemidos. Ai, moço! Uns gemidos curtos, entrecortados. O tipo de barulho que você reconhece na hora. O tipo de barulho que você reconhece na hora, mesmo sem querer. E eu ali, no meio de uma avenida quase deserta, trancado dentro do carro, com um casal se pegando no banco de trás. Fiquei sem graça, confesso. Tem situações em que você se sente invisível e ao mesmo tempo totalmente exposto. Eu olhei rápido assim pelo retrovisor, mais por reflexo mesmo do que por curiosidade. O homem estava debruçado sobre o pescoço dela. O rosto encostado na pele clara, provavelmente beijando. A mulher tinha a cabeça jogada para trás, no apoio, os olhos fechados, o corpo entregue. Os dedos dela se enroscavam nos cabelos da nuca dele com certa força, num gesto de prazer contido. Levemente irritado pelo constrangimento, eu voltei a olhar para frente e tentei me concentrar no trânsito. Foi só depois de alguns minutos que eu percebi um som de fundo que até então eu não tinha notado. Era algo sutil, abafado, mas estava lá desde o início. Um som úmido, ritmado, quase como um gorgolejo. Na hora o meu cérebro não associou direito, né? Parecia o som de alguém engolindo líquido, sabe? Isso, mais ou menos isso. Aquele ruído de garganta bebendo, repetido em intervalos curtos. Quando percebi o que eu estava ouvindo, um arrepio subiu pelas minhas costas.
Nervoso, eu olhei pelo retrovisor outra vez e foi aí que eu vi. Olha, eu juro que nunca mais consegui esquecer aquela imagem. O homem afastava o rosto do pescoço da moça e a boca dele estava lambuzada de sangue. Um filete grosso escorria levemente escorria levemente pelo pescoço dela, marcando o caminho até o decote. Por uma fração de segundo, o que eu vi me gelou o sangue. Algo que parecia um canino longo, afiado, grande demais para ser normal, entre os lábios manchados de vermelho do cara. O coração disparou. Eu olhei rápido para o para-brisa e instintivamente eu pisei no freio. Eu estava quase batendo no carro da frente, parado ali no sinal. O barulho do limpador riscando o vidro pareceu um grito seco e por um instante eu achei que o mundo inteiro tivesse parado. Eu fiquei alguns segundos ali imóvel, olhando fixo para frente, o coração batendo forte. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia pesado, denso, como se o carro inteiro estivesse encolhendo em volta de mim. Eu estava presenciando um crime? Um estupro? Algo estranho? Estranho certamente era. Eu não tive coragem de olhar de novo. Aquela imagem, né? O sangue, o brilho dos dentes, se repetia na minha cabeça como um flash queimado. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de confirmar que eu não estava louco, falou mais alto. Criei coragem e olhei novamente pelo retrovisor. E tudo parecia normal. A boca do homem estava limpa, impecável. Nenhum sinal de sangue. Nenhum dente estranho. Ele segurava um lenço preto fino e com toda a calma do mundo limpava o pescoço da garota. Como quem cuida de um detalhe estético. O gesto era delicado, quase afetuoso. Tremendo, sem conseguir disfarçar a voz, eu perguntei. Tá tudo bem aí atrás? Ele levantou o olhar e respondeu com um meio sorriso, sereno demais. Está sim. Ela exagerou um pouco no vinho, mas está tudo bem. Não é, ma chérie? A moça, já aninhada no ombro dele, com uma das mãos pousada no peito do homem, parecia flutuar em um sonho bom. Balançou levemente a cabeça, os olhos semicerrados, e sussurrou com voz doce e arrastada. O resto da viagem foi de um silêncio tenso, pesado. Eu dirigia sem saber direito o que pensar, com as mãos suadas no volante e o coração ainda acelerado. 1000 possibilidades passavam pela cabeça, todas ao mesmo tempo. Será que eu deveria me envolver? Ligar para a polícia? Mas a garota parecia bem. Estava calma, respirando normal, encostada no ombro dele como quem dorme depois de uma taça de vinho a mais. Tentei encontrar uma explicação plausível. Talvez ela estivesse drogada. Talvez eu tivesse visto mal. O reflexo dos faróis de outro carro, a luz vermelha distorcida, o batom dela borrado na boca dele, entendeu? Ou até mesmo o vinho que escorreu. Vai ver, o sangue, era só isso. Mas não. A imagem era muito nítida para ser um engano. Eu sabia o que eu tinha visto. Mesmo assim, comecei a me convencer do contrário. Talvez eu tenha alucinado. Sei lá, deve ser o cansaço. Já estava dirigindo havia horas. O corpo cansado, a mente no automático. É isso, cansaço. Só podia ser. Eu não sei quanto tempo eu fiquei tentando me convencer daquilo, mas em algum momento eu olhei de novo pelo retrovisor. A mesma cena calma. Os olhos fechados, ela ainda encostada no ombro dele, o lenço agora elegantemente dobrado no bolso do paletó. Só que dessa vez algo estava diferente. O homem estava me olhando. Diretamente. Oi, seu vampiro. Os olhos fixos nos meus, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando.
Não havia raiva nem ameaça explícita naquele olhar. Era mais um olhar analítico, frio, como o de quem observa para entender se alguém representa perigo ou sei lá. Um arrepio me percorreu a espinha inteira. Eu desviei o olhar rápido, fingi que ajustava o retrovisor e me obriguei a focar na pista. Apenas dirigir. Eu só queria que a corrida terminasse logo o quanto antes. E terminou. Eles desceram em um prédio na Consolação, tranquilos, como se nada tivesse acontecido. O homem ainda abriu o guarda-chuva para ela e os dois entraram no saguão sem sequer olhar para trás. Eu fiquei ali parado alguns segundos, tentando entender o que eu tinha acabado de presenciar. Saí direto para uma loja de conveniência 24 horas, pedi um café forte e fiquei ali sentado, encarando o nada. Eu precisava processar aquilo. 1000 teorias rodaram na minha cabeça. Será que tinha sido uma agressão? Será que ele mordeu forte demais e ela sangrou? No fim, a explicação mais racional parecia a mais confortável. Se aquilo não tivesse sido uma ilusão de ótica, devia ser algum tipo de roleplay. Um casal fetichista encenando uma cena bizarra para satisfazer os próprios desejos excêntricos. Ou talvez só para tirar onda com a cara de um trabalhador comum. E é nisso que eu escolhi acreditar. Foi o pensamento que ficou. E o que levo como o mais certo até hoje. Algumas semanas depois, eu contei a história para os meus amigos motoristas. E é claro, eles caíram na risada. Desde então, me chamam de o cara que pegou o vampiro dos jardins. Ou o cara da chupada. Eu dou risada junto, eu entro na brincadeira. Mas sempre com um gosto amargo na boca. Aquilo que eu vi foi muito real. E se foi encenação, foi feita de um jeito assustadoramente convincente. Na maioria dos dias, eu trato o episódio como algo racional. Uma coincidência, um fetiche de 2 playboys excêntricos. É o mais provável. Mas, nas madrugadas mais silenciosas e solitárias, quando nem o midazolam dá conta do sono, ou quando passo de novo por aquela região, com a mesma chuva fina e as luzes refletindo no asfalto, a dúvida volta. E se? E se eu vi algo que não era para ser visto? E se por um instante o véu da realidade se rasgou e eu olhei pela fresta? Essa inquietação ainda me acompanha. E sinceramente acho que vai acompanhar pelo resto da vida. Por isso eu resolvi mandar esse relato, Ana. Para desabafar e para saber, alguém aí já viveu algo parecido? Se tiverem algo para compartilhar ou até para acalmar o meu coração, eu agradeço. E muito obrigado por ler até aqui. Adoro o trabalho de vocês. Muito obrigada, eu que agradeço, a gente que agradece por compartilhar a história. Um beijo pra você. Me digam aí, galera, eu sei que tem um relato muito legal aqui no canal de um casal de vampiros que ajudou alguém. Agora eu não lembro mais detalhes, gente, desse relato, mas se alguém aí lembrar, por favor, me fale qual que é o relato. Eu lembro que era um casal de vampiros e eles fizeram algo bom. Eles ajudaram de alguma forma, foram ponta firme, assim, mas tudo dá a entender que eles eram vampiros. Não lembro de maiores detalhes. Mas não é muito comum a gente ter relatos aqui, assim, de vampiro, vampirismo, essas coisas, assim. Não é mesmo. Lobisomem tem um monte. Ixi, lobisomem pipoca por tudo quanto é canto. Agora, vampiro, ou eles são muito mais discretos. Não tem muito, não. Mas achei muito interessante. E aí, qual a opinião de vocês? Vocês acham que era uma brincadeira entre casal? Vocês acham que foi uma ilusão, né? Ou pode ter duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. A física, que lá vai eu para outra dimensão de novo, gente. Mas eu quero dizer como se ele tivesse visto no astral, entendeu? No astral o cara tava vampirizando ela mesmo.
Por isso que a hora que ele olhou não tinha nada de novo, mas em um momento, pum, ele viu o que estava acontecendo do lado de lá do véu. E será que isso pode acontecer mais do que a gente imagina? Em alguns encontrinhos, algumas pessoas assim, eles estarem na verdade te sugando no astral desse jeito, só que a gente não vê nada disso no mundo físico. O que vocês acham? Deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor, e se alguém já passou por uma experiência parecida, manda o relato, ok? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau. Mas tem uns vampirão bonitos, né? Já pensou uns negocinhos em entrevista com vampiro? Um Brad Pitt, um Tom Cruise, qual que é? O Antônio Bandeiras. Eita lá,